Olá, eu sou Fernanda Sangerato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Seja bem-vindo ao Descomplicando Food Service, porque hoje a gente vai desburocratizar, né? Bom, a gente vai desburocratizar itens da vigilância sanitária, documentações, né, Carla? Eu acho que documentação é um assunto que causa arrepio em muita gente. É muito complicado quando você não é da área saber quais documentos, né? Então, às vezes você está no meio do processo lá, você abriu sua empresa, chega uma fiscalização e pede os documentos, você olha e fala assim, mas gente, nunca me pediram isso, eu não sei nem o que é, não sei nem por onde começar, não sabia que eu precisava ter. Então, esse aqui é uma joia pra gente, né? Ele é o nosso fichário de documentação, ele foi desenvolvido pela Nutrenza para uma forma de ficar funcional e resolver muitas questões de documentação dos estabelecimentos. Porque o que acontece? Hoje tudo é online, né? Tudo tá no e-mail, aí chega a fiscalização, pede um documento, você vai procurar no e-mail, você não acha, você tá nervoso, cadê o documento? Então, assim, pode parecer que ainda é um pouco arcaico você ficar imprimindo o documento, mas, gente, isso aqui traz uma paz pro estabelecimento, para quem tá lá na hora, ou mesmo você vai apresentar a sua empresa para um outro cliente que quer comprar de você e ele vai te pedir inúmeros documentos. E aí você, me manda até amanhã tais documentos. E aí você olha e fala, gente, eu não sei nem por onde começar. Então, essa pasta aqui, ela resolve inúmeros problemas e evita muitos outros, né? Exatamente. Então, é um modelo de organização. Pessoas que são mais tecnológicas, clientes que são mais tecnológicos, às vezes até colocam, né, num desktop, numa pastinha, todos os documentos. Isso é bom? Isso é funcional? Sim. Só que precisa de uma organização a mais. O que a gente orienta na Nutrenza? Se você é um cliente, é uma pessoa que tem esse perfil, use o fichário onde você vai colocar onde realmente está de uma forma online cada um deles. Então, vou explicar para vocês. Aqui tem um sumário, dentro do nosso fichário, ele tem um sumário com todos os itens que precisa. Então, vamos lá. Precisa de limpeza da caixa d'água, precisa de limpeza dos filtros, ou então o seu cartão de CNPJ, todos os documentos estão aqui. Olha, então, imprime, coloca, se você gosta de algo físico, que a gente acaba preferindo, porque é muito mais rápido ali para fiscalização. Porque os fiscais, eles ainda estão em modelos assim, eles não estão tão tecnológicos ainda, tá? Não chegamos nesse patamar pensando em fiscalizações. Só que você, como cliente, quer fazer do modelo mais tecnológico, abre essa pastinha e aí em cada um desses saquinhos, vamos dizer assim, né? Cada um desses você vai colocar exatamente... Mel, tá dando para olhar aí? Ó, em cada um deles você vai conseguir... A gente tem, por exemplo, só para vocês entenderem assim. E aí você vai colocar o roteiro. Então, você vai colocar, olha, encontrar... Onde é que eu encontro o meu cartão CNPJ? Você deixou salvo em algum lugar? Ó, o cartão do CNPJ tá em tal lugar. Por quê? Você vai conseguir isso de uma forma rápida para você poder enviar para uma possível fiscalização, para um cliente que você precisa enviar a sua ficha cadastral, tá bom? Então, a gente tem isso com vários itens. Aqui é importante falar que, então, a gente tem o sumário, tem documentos que não vão ser pertinentes àquele ramo, né, de atividade, então a gente sabe e vai colocar ali um indicativo de que naquele estabelecimento não precisa. Ele vai ter segundo roteiro. O período que aqueles documentos têm que ficar arquivados. Então, não é porque venceu que você pode jogar fora. Não é porque acabou o mês que você pode jogar fora. Isso também é uma questão que a gente coloca ali. Também para você não ficar com o arquivo morto gigantesco, você tem medo de jogar fora documento errado. Precisa guardar 5 anos. Tem um documento que não precisa guardar 5 anos. Ou
jogar fora e precisava guardar dos últimos 3 meses. Então, tem várias coisas. E a questão da validade, que também é muito importante. Porque a cada quanto tempo eu tenho que fazer a limpeza da caixa d'água? Né? Então, tem ali a periodicidade e a validade do documento. Então, mês que vem, preciso providenciar tais documentos que vão vencer. Então, o fichário, ele traz essa organização para você estar com essa documentação sempre em dia, não deixar vencer, não jogar fora errado, né? E ter ali um controle, mesmo porque a documentação, ela não é só um papel, né? A vantagem de você ter os seus documentos, além de ser, né, um documento para fiscalização, ele garante muito da sua segurança alimentar. Então, por exemplo, você teve um problema na sua caixa d'água. Você não faz a limpeza, né? Acha que não precisa, a água vem da rua, tá lá. Isso pode comprometer toda a sua produção. Então, fazer a limpeza seguindo a periodicidade garante a segurança alimentar do seu estabelecimento. Então, esses documentos, eles não são só para fiscalização, eles são para garantir... De uso contínuo, né? Eles são para garantir que você está fazendo ali o procedimento correto, né? Então, a gente precisa entender a documentação não só como uma obrigação, mas como uma segurança para o seu estabelecimento. Né? Aqui, quando ele, por exemplo, está certificado de treinamento para todos os manipuladores, você tem que guardar para sempre, né? Mas você tem que guardar de uma forma permanente, porque você vai se resguardar juridicamente de que todos aqueles colaboradores que estavam ali, eles foram treinados, eles sabem o que precisa ser feito, e se até depois que ele sai, ele tem 2 anos, um colaborador tem até 2 anos para entrar com uma ação judicial. Ele pode falar assim, então, eu tô com toda a minha mão, eu tive vários problemas porque eu não usava os produtos de limpeza, a empresa não me fornecia os produtos de limpeza adequado. Eu nunca passei por treinamento. Não, você passou sim por treinamento. Tinha que usar o EPI adequado, era fornecido, você assinou que você recebeu. Então, a documentação é a segurança do seu negócio. Então, não encare isso como um custo, como uma coisa chata, só para encher o saco que eles ficam pedindo. Não é, né? Ela tem um porquê e ele é muito importante. Então, esse é um exemplo. Então, aqui a gente tem todo o período que vai precisar ficar arquivado. Então, por exemplo, aqui a gente tem registro de reclamação do saque. Então, você tem que guardar o mês que está acontecendo, o mês anterior. Você tem que rastrear isso para não acontecer erros ou possíveis erros novamente. Um exemplo do que você tem que guardar pela validade do documento, o AVCB. O AVCB você tem que guardar pelo período que ele está lá descrito. E você vai ter que renovar. Manual de boas práticas. Você tem que arquivar ele, você tem que usar ele, ter ele ali disponível para os seus colaboradores usarem pelo período de validade dele, do documento. Quer dizer, enquanto aqueles procedimentos estiverem sendo feitos da forma como está descrito. Isso é uma coisa importante, né? O manual não tem validade. Tem gente que tem lá o manual há 20 anos, mas não mudou nada, né? Nesses 20 anos de empresa, não mudou fornecedor de produto de limpeza, não mudou procedimento, não aumentou a área, né, não mudou a área de lugar. Então o manual ele é atualizado conforme ocorrem mudanças no seu estabelecimento. E o manual, ele é um documento, assim, não posso dizer que é o mais importante em relação à segurança alimentar. Né? É um dos. Mas ele é muito importante, porque ele vai descrever ali o que está acontecendo no seu estabelecimento. E se ele está descrito ali, é para ser seguido. E se o funcionário tem alguma dúvida, ele tem onde consultar. Eu não sei exatamente como é que eu tenho que higienizar tal produto, né? Como é que eu faço? E tá lá descrito no manual, né? Então, ele serve para isso também. E aí você está garantindo mais uma vez a segurança do seu estabelecimento. Essa outra parte que a gente tem também de organização da própria Nutrenza, que a gente leva para todos os nossos clientes, é essa segunda folha, que é um segundo
roteiro, vamos dizer assim, que serve muito mais para os fiscais, quando vão fazer a fiscalização, e também como um roteiro para o estabelecimento de, por exemplo, olha, nesse estabelecimento eu não tenho poço artesiano, então aqui não vai ter licença de outorga. Por quê? Porque aqui não tem, porque não precisa. Então você vai assinar lá o fiscal, a nutricionista que for, para quem você tiver que passar as informações do que acontece no seu estabelecimento, eles já vão saber o que tem e o que não tem, o que vai encontrar e o que não vai encontrar ali, tá bom? Do que esperar. A gente organiza assim, com saquinhos a princípio, e todos eles bem identificados para facilitar. Então, todos os nossos procedimentos, eles vêm de uma forma muito detalhada e que todos conseguem entender e ter essa continuidade do trabalho. Ele tem que ser claro para todo mundo. A informação, ela não é da Nutrensa, ela é do estabelecimento. Todos que estão ali, eles têm que estar muito cientes. Ele precisa saber ler e compreender, né? Exatamente. E aí a gente traz, né, essa facilidade para o estabelecimento, porque o que a gente já viu acontecer muito, né? O local está lá, funcionando há anos, e aí tem uma fiscalização. Cadê a sua licença sanitária? Eu não tenho, nunca tirei, né? O estabelecimento está funcionando sem uma licença sanitária. Às vezes, sem alvará de funcionamento, sem o AVCB. Então, assim, a empresa não poderia abrir antes de ter todos alguns esses documentos. E outros, eles vão sendo adquiridos ao longo do período. Algumas planilhas, né? Então, você não vai ter planilha antes de abrir, mas você vai ter a partir do momento que abre, e são documentos. Então, cadê a sua planilha de controle de temperatura de equipamento? Não faço planilha. Eu olho lá e vejo que tá dentro da temperatura. Não é assim que funciona, né? Então, tem a gente que evidenciar o procedimento sendo feito, né? A gente vai desenvolver uma planilha específica para o seu estabelecimento. Não vai ser uma que funciona para todos, porque se você tem 2 freezers e uma geladeira, não adianta eu vir com uma planilha que tem uma geladeira e um freezer. E uma câmara, né? Parece uma câmara. E o outro não vai ser medido porque não está ali na planilha, né? Então, não funciona pegar emprestado, copiar de algum lugar, tem que ser para o seu estabelecimento. E esses documentos, eles têm um período de arquivamento também. Eles precisam ser feitos com uma frequência determinada, né? Cada planilha vai ter ali a sua periodicidade de preenchimento, né? Então, é importante entender. Mas eu tô vendo ali que a temperatura tá boa. Mas será que tá boa mesmo? Será que o termostato não travou lá e o teu equipamento está com uma temperatura muito maior do que deveria estar? Isso vai comprometer a qualidade do produto, né? Ele vai estragar, mas você está olhando... E muitos deles nem tem termostato, né? Então, como é que você vai saber? Aí, já estava ali no final do dia, o equipamento ruinzinho, ninguém percebeu, foi embora no outro dia, né? Durante a madrugada, ele parou de funcionar. Se você tivesse visto e tivesse feito a medição dele monitorado, tarde, né? Antes de ir embora, você já ia perceber. E aí você não ia ter uma perda de produtos, porque ficou a noite inteira com o equipamento sem funcionar. Você redireciona aqueles produtos que estão ali para uma outra geladeira, para você conseguir resolver o problema, mas você precisa saber que o problema existe, né? Não pode... A tempo, porque senão você vai chegar lá, você já vai ter perdido tudo, e aí você não pode colocar aquele produto em uso, né? Você vai ter que descartar tudo. E aí é um custo... É um prejuízo financeiro. E se você for colocar isso para uso, você está infringindo uma lei. Né? É um crime. Porque você está pondo em risco a segurança da população, de todo mundo que vai ali comprar o seu produto, né? Então, a gente tem que entender a importância dos documentos, né? Eles fazem total diferença. E, Carla, inicialmente, assim, quais são os documentos, se a gente tivesse que enumerar, assim, que uma empresa precisa ter? Olha, a gente tem, então, primeiro abra o CNPJ, né? Tenha um CNPJ, não dá para ficar vendendo coisas e trabalhando ali, abrir um restaurante como pessoa física, né? Você tem que seguir ali o protocolo. Então, você vai abrir, você vai guardar ali o seu cartãozinho só para
tem lá os dados da empresa, né? Lógico que ele é atualizado de tempos em tempos, então você vai lá, entra no site da Receita, pega lá, mas enfim, é bom ter ele impresso, a gente já deixa aqui, porque lá tem informações básicas da empresa. Qual ramo de atividade? Isso é muito importante, né? A gente encontra com muita frequência, por incrível que pareça, um estabelecimento enquadrado no KNAI errado. Né? Isso traz inúmeros problemas. Porque assim, você é uma indústria, mas você está cadastrado como comércio, então você não pode estar ali produzindo, né? Não condiz, né? Não está sendo congruente a sua produção que você está vendendo com o que você está fazendo. Vendendo como comércio. Não, você é uma fábrica, você vende o teu produto, mas você fabrica aquele produto. E aí você tem que estar no KNAI certo, antes de abrir, você tem que ver o zoneamento, se é permitido, se não é permitido. Às vezes abre ali numa zona que é residencial, você não vai conseguir o seu CNPJ de restaurante numa zona que não pode abrir restaurante, não pode abrir comércio. Então, você tem que fazer uma boa pesquisa, né? Porque aí depois, não consegui abrir. Você vai perder um tempo, aí você vai ter que ir atrás de outro imóvel. Você já alugou dinheiro, né? Aquele local lá e não viu qual é o zoneamento, agora você não consegue abrir a sua empresa. Então, tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Eu falo que a contabilidade ela tem um papel muito importante, porque eles ajudam muito você entender se é ali, antes de alugar o lugar, antes de reformar, conversa com um contador de confiança para ele te ajudar, para entender se ali você pode abrir aquele comércio que você quer. Você não vai ter problema em relação a isso. Você não precisa entender de tudo, né? Você que está começando a empreender ou que tem esse sonho, mas você precisa ter pessoas de confiança ao seu lado. Um contador de confiança, a gente recomenda. Faz muita diferença. Né? Então, é o que a Fernanda falou, você não vai entender de tudo. Você que não é da área de nutrição, não vai saber todos os procedimentos que tem que ter no restaurante. Não é o que você faz em casa, né? A gente sempre fala isso. O que você faz em casa não funciona para o que você faz para uma população, né? A sua responsabilidade é outra. Então, você precisa seguir normas. E para você seguir normas, você precisa ter pessoas que saibam, dominem aquele assunto, né? Isso acontece com a qualidade do local, né? Profissional capacitado, uma consultoria, vai te indicar os caminhos que você tem que seguir. Além do CNPJ, você precisa de uma licença de funcionamento, você precisa da licença sanitária. E aí, na licença sanitária, muitas vezes você vai precisar de um responsável técnico da área de saúde, então tem que tomar cuidado com isso, depende do seu enquadramento de empresa. Às vezes não. Então, você só precisa de uma nutricionista, mas que não seja responsável técnico daquele local. Precisa entender disso também. Então, você já tem ali a licença sanitária, o AVCB, né, que o Corpo de Bombeiros precisa garantir que se eventualmente tiver algum problema, você consiga minimizar o problema, né? Rota de fuga, extintor, várias coisas que precisam acontecer. Então, tem que ter o AVCB. Aí, para você conseguir a licença sanitária, você precisa ter um manual, você precisa ter os POPs, isso vem antes. Então, às vezes as pessoas vão totalmente despreparadas e falam, eu vou contratar consultoria, mas só daqui a 6 meses. Aí isso parece um custo, né? Isso aqui parece um custo e tal, mas não é. Você tem que medir o risco ali, né? É um risco muito grande. Você tem que ter documentos que não pode ser daqui a 6 meses. Você precisa providenciar, às vezes, antes de abrir, né? Então, tomem cuidado com pensar que é custo, nem sempre, né? Pensando, agora esmiuçando um pouco mais para manual de boas práticas e procedimentos, é realmente mudar essa percepção de muitas pessoas de que aquilo é só um papel, é um documento, coisa para ficar na gaveta. Não é. Um dos corações da sua empresa está dentro do manual de boas práticas, é ali dentro dele, dentro dos procedimentos que a gente vai mostrar exatamente como é o seu estabelecimento, como tudo funciona. Muitos deles estão aqui, ó. Muitos deles estão exatamente aqui, porque não é para ficar na gaveta, é para ser usado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma parte de higienização do reservatório de água.
Sim, tem que higienizar. Você tem que contratar uma empresa que faça isso de uma forma correta. Você vai ter que arquivar. Isso é uma das coisas que você vai precisar documentar no fichário para apresentar. E é um dos procedimentos que ocorre no seu estabelecimento que também está descrito no Manual de Boas Práticas. E assim vai com inúmeras coisas. O que você faz, por exemplo, com o seu lixo. Não pode simplesmente descartar, Você né? vai descartar o seu lixo? Qual o volume certo que você pode descartar ou que você tem que contratar uma empresa terceirizada para isso, não é, Carla? Tem isso. Você tem que se inscrever, você tem que ter ali a sua inscrição, mostrando qual o volume do seu lixo, e aí você vai ou não pagar uma taxa, né? Então tem um volume, né? Até tal volume você é isento, a partir daquele volume você paga, você tem que contratar a empresa para retirar, a empresa tem que comprovar que retirou o lixo, né? Que você não está fazendo nada errado. Então, existem muitas coisas que precisam ser feitas para o estabelecimento funcionar direitinho, para estar dentro ali das legislações, né? Dentro desse manejo de resíduos também, você pode... a gente descreve, tem resíduos orgânicos, tem resíduos recicláveis, o que você faz de reciclagem, o que você não faz, você faz compostagem no seu estabelecimento, você dá um destino adequado, você faz algum tipo de separação, isso tudo a gente evidencia. A proteção do lixo, porque se você armazenar de forma errada, vai atrair pragas, né? Deixar ali tomando chuva, né? Isso é um problema muito sério. Então, tem a forma correta. Não é porque é lixo que pode ficar em qualquer lugar, num ambiente super sujo, aberto. Deixa aberto aqui porque respira, né? Não fica um cheiro forte. Né? Não pode, existem regras para isso, né? Então, tem que estar bem atento a tudo que está acontecendo. E assim, nessa questão do lixo ainda... existem muitas medidas que podem ser tomadas dentro do estabelecimento para você reduzir ainda mais o seu volume de resíduos. Então, existem estratégias que precisam ser feitas. Por exemplo, lá você tem um cardápio muito extenso. Será que você precisa ter isso tudo tão extenso assim? Porque você vai gerar muito mais lixo. A sua compra ela é muito maior. Você poderia comprar de outro lugar. Existe toda uma estratégia para você gerar o mínimo de lixo possível. Isso a gente faz. E aí, voltando na questão de onde colocar adequadamente, para não gerar pragas, sim, você precisa ter uma empresa de controle de pragas que seja parceira e que vá fazer isso. Fernanda, existe uma periodicidade adequada? Não existe. Porque, por exemplo, se você está num local onde existem muitas pragas, barata, rato, pombo, até escorpião, você vai precisar fazer com uma periodicidade menor, provavelmente. Se você está numa zona que é um pouco mais extensa e você não vê pragas, talvez você possa fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses. Mas quem é perito nisso? A Nutrenza? Não é a Nutrenza que vai te falar. É uma empresa que estudou para isso, está habilitada para isso. Então, ela precisa, a própria empresa de controle de pragas, ela precisa de todo um respaldo da... Ela precisa ter a documentação correta, porque se ela usar um produto que não está liberado pela Vigilância Sanitária, ou pelo Ministério da Saúde, se ela não aplicou de forma correta, se ela não tem licença sanitária, né, licença de funcionamento, ela vai trazer mais risco para você do que solução. Não é uma empresa idônea no mercado que vai conseguir te passar essa credibilidade e segurança. A gente, quando vai contratar uma empresa, a gente também tem responsabilidade sobre aquilo que a gente está contratando. Então, a gente não pode alegar, então, não sabia que a empresa não tinha licença. É a sua obrigação pedir a documentação dela. E como é que você vai saber qual documento você tem que pedir? Aí que a Nutrenza vai te ajudar. Né? É muito importante. Então, não pode sair contratando qualquer empresa, não. Vou fazer a manutenção preventiva, vou chamar meu vizinho, que ele é bom nisso. Nossa, cadê o CNPJ dele? Cadê, né, os equipamentos que ele vai usar? Né? E se ele deixa lá prego solto lá e cai na comida, então olha o risco que você está correndo quando você faz uma coisa amadora. Não pode. Quando você tem uma empresa, tudo ali tem que funcionar de forma profissional. Sem jeitinhos. Sem jeitinhos. Por favor, nada de dar jeitinho. Né? Jeitinho é muito... acaba ficando muito mais caro do que você fazer certo.
E é o que a gente fala, quando a gente indica os nossos parceiros, é porque realmente eles fazem um bom trabalho. Eles atendem os nossos clientes com muita excelência. Então a gente indica porque é isso, eles resolvem. Eles têm a documentação Eles têm tudo correta, eles certo. fazem de forma correta. E aí a gente acaba, né, fazendo uma parceria de indicar mesmo, de falar, ó, isso aqui é legal, é um trabalho bom. Não dá para olhar só custo, gente. Então, porque é o que a gente sempre fala, às vezes o barato sai caro, né? Então é lógico que uma pessoa física vai ser muito mais barato para fazer uma manutenção no teu estabelecimento. Mas e o risco disso? E você não pode, né? A partir do momento que você é uma empresa, você não pode contratar uma pessoa qualquer para fazer um trabalho dentro do seu estabelecimento, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Uma das outras coisas que está dentro do manual de boas práticas, está dentro dos procedimentos, que também fica dentro do fichário de documentações, que é bom, que é uma organização, é o cadastro de todos os seus fornecedores. Porque quando você tem um fornecedor que ele é homologado, é um fornecedor que ele é idôneo, você garante que você vai receber uma matéria-prima com qualidade. Porque você não consegue transformar uma matéria-prima que não chega com qualidade no seu estabelecimento. Aí não adianta Isso não existe, nada, não dá. Não adianta nada você fazer todo o procedimento correto dentro do seu estabelecimento se a matéria-prima já veio comprometida. Muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema que veio, né, uma matéria-prima contaminada. Você já contaminou ali todo o ambiente porque não fez ali o procedimento correto na hora de receber, não sabe aonde ele produz aquilo. Então é sua responsabilidade também saber onde que é. É uma fábrica? Da onde veio aquela carne, por exemplo? Isso aí é... Não, então não vem na embalagem, não tem CIF. Então você está assumindo um risco ali de trazer um problema muito sério. Você não pode comprar um produto que não é inspecionado, né? Tem que ter ali a rotulagem do produto para você saber a procedência, para saber se ele tem condições de vender aquele produto. Então, a responsabilidade aumenta muito. Então, né? faça boas escolhas pensando nos seus fornecedores. E aí entra de todas as linhas. São todos os seus fornecedores da parte alimentícia, são os seus fornecedores de embalagem, são os seus fornecedores de produtos de limpeza. Porque, por exemplo, fornecedores de embalagens, eles vão entrar diretamente em contato com o seu alimento. Eles levam algum tipo de toxina, alguma coisa para o seu próprio alimento? Será que não tem rato passeando no estoque deles? Não está tudo aberto, aquela embalagem toda exposta? Exatamente. E aí você vai colocar, sei lá, a sua marmita. Você faz, por exemplo, marmitas para vender. Aí você coloca lá o seu arroz, seu feijão numa embalagem que já chegou contaminada. Porque lá o seu fornecedor não tem os procedimentos de qualidade adequado. Ou, se a gente for se estender e ser mais minucioso com isso, aquela embalagem ou aquele plástico, aquele produto que está ali, ele é adequado para aquecimento? Ou a hora que ele aquece, ele vai levar propriedades, né, de toxinas da própria embalagem, do plástico, enfim, aquele plástico pode receber um produto quente ou vai ter essa migração. Então, a empresa tem que ter um laudo de migração que garanta que não vai passar toxinas para o seu alimento, né? Tem que ser adequado. Então, a responsabilidade é de vocês também, né? E as suas escolhas, né? Você está escolhendo aquele fornecedor. Não pode ser o mais barato, ele tem que seguir regras, como todo mundo que tem um CNPJ tem que seguir regras. Né? Não é um mero capricho, né? Exatamente. Outro exemplo de escolha de fornecedores. Você tem que escolher fornecedores de produto de limpeza que estejam homologados e que você consiga utilizar no seu estabelecimento que tem fins industriais. Sim. Não é? Só para exemplificar a responsabilidade... Há muitos anos atrás, a gente foi fazer uma visita num fornecedor, ele
fazer a plantação, né, de alface, É de mesmo. várias coisas. Esse é um bom exemplo. E na semana anterior, eles tinham sido autuados porque eles compravam alho de um fornecedor que trabalhava com mão de obra infantil. Ah, mas como é que ele vai saber? A responsabilidade também é dele. Porque ele está comprando, ele está incentivando que aquele produtor de alho use a mão de obra infantil e ele achou que ele não tinha nada a ver com a história. Ele tem. Ele está comprando daquela empresa que não segue o mínimo, né, da legislação, né? Trabalho infantil, né? Ou trabalho escravo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Ele é responsável pelas escolhas dele. Exatamente. Ele escolheu aquilo. Talvez ele tenha escolhido sem saber, né? Sem ele saber. Não sabia. Ele não foi criterioso na escolha. Ele pensou talvez só em preço. Talvez tenha sido. Porém, é de responsabilidade você olhar se a empresa que você está escolhendo, que vai ser o seu fornecedor homologado, que você vai utilizar sempre dele, ou deles, né? Que normalmente acaba escolhendo 2 ou 3 empresas para fornecer, se ela é realmente uma empresa idônea. Se ela não tem trabalho infantil, se ela não tem trabalho escravo, se ela segue todos os procedimentos de qualidade. Então, isso são escolhas. Vou escolher pelo mais barato? Às vezes não é isso, mas a responsabilidade do que você recebe, você sim pode arcar com ela. Um exemplo bem clássico aqui, trazendo mais próximo da gente, é o caminhãozinho do produto de limpeza que enche as garrafas PET e vai passando na rua. Se você compra um produto daquele para o seu estabelecimento, aí eu uso em casa, é ótimo, o detergente deles é ótimo. Aquele sabão em pedra, né? Né, que é até proibido o sabão, né, em pedra. Mas você está assumindo o risco de trazer problemas muito sérios dentro do seu estabelecimento. Porque cadê a procedência do produto? Não, faz em casa, minha vizinha faz detergente, eu compro dela, né? Gente, não é assim. Você compra para sua casa. Eles podem ser muito bons, mas a gente não está questionando isso. Eles podem ser muito bons. Só que não são escolhas para você fazer para o seu estabelecimento alimentício. Você não pode utilizar essa de forma nenhuma. Você tem, existe uma legislação da Anvisa e todos esses órgãos competentes que vão garantir que a hora que o seu colaborador estiver utilizando, eles não vão ter nenhum problema para a saúde deles. Sim. Com o uso adequado de EPI junto, claro. Sim, para a saúde do colaborador, para a contaminação química, né? Dos utensílios. Pode ter uma contaminação química aí. O que tem lá dentro, gente? Não, então, vamos tomar bastante cuidado com essa história de sair comprando qualquer coisa de qualquer lugar. Tem que ter procedência. Tá? Outra coisa que eu acho que é legal a gente falar também é da saúde do colaborador, já que a gente está falando do produto químico. Dentro da documentação também existem documentos relacionados ao colaborador que você está colocando lá dentro do seu estabelecimento. A gente vê muito assim, a gente pede, né, o exame médico do colaborador. Ah, não, mas ele só vem final de semana. Tudo bem que ele só vem final de semana, mas cadê a garantia de que ele não não tenha nenhum problema de saúde que possa comprometer a manipulação do alimento. Então, existe periodicidade, existe obrigatoriedade. Tem que fazer o ASO. O ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Tem que fazer. Então... Os estabelecimentos também têm que ter o PCMSO, não é, Carlos? E o PGR, então, quem faz isso é uma empresa especializada em medicina do trabalho. Não é você, não é a Nutrenza, né? Cada um fazendo ali o que tem que ser feito. Onde ele vai avaliar todo o local, quais são os riscos, ergonomia, temperatura. Então, eles avaliam tudo e é um documento que você precisa ter no seu estabelecimento. O Programa de Gerenciamento de Riscos, né? O PGR é isso, né? E sempre que muda alguma coisa no estabelecimento, ele precisa ser atualizado. Então... tem que tomar cuidado. Existem procedimentos que a gente pode fazer ali para poder garantir mais segurança, né? Então, a gente faz um swab de mãos, né? No swab de superfície. Então, existem coisas que a gente pode fazer além ali da obrigatoriedade
que vai garantir também a segurança do seu estabelecimento. Escolha empresas com medicina do trabalho que consiga te atender em todas essas frentes. E a hora que você chegar, receber esses documentos, leia esses documentos, né? Porque eles não servem só para ficar guardados na gaveta. Eles têm uma importância. Você contratou esse serviço porque eles são essenciais. Então, leia o que está ali para você colocar em prática o que precisa. Bom, Fê, eu acho que de documentação a gente deu uma pincelada aqui bem básica, gente, muito, porque né? é muita coisa mesmo. A gente vai voltar a falar um pouco mais de documentação, mas só para ir colocando... Ficarem mais familiarizados com isso, né? Para algumas vocês pessoas entenderem a importância do documento. Ele não é só um papel, né? E aí a gente frisa muito isso. São documentos que vão trazer segurança para o seu estabelecimento. Eles precisam acontecer, né? Eles estão ali por um objetivo muito sério, né? Então não vamos achar que é só custo, tá? Não é. A gente, em outro episódio, vai falar um pouquinho das oportunidades que essa documentação pode trazer para a gente, né? Para o seu estabelecimento. Então, fiquem ligados, porque a mudança da percepção disso traz muitos benefícios para sua empresa. Sim, vão trazer muitos benefícios para você, porque você está encarando todos esses documentos de uma outra forma. Acho né? que são oportunidades, Vocês vão ver que existe muita oportunidade até de bons negócios, porque... documentação gera credibilidade. Mas eu não vou dar spoiler, não. Para o próximo episódio, vocês vão conferir. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E queremos agradecer a audiência. Se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida do que a gente falou aqui hoje, escreve para a gente, tire as suas dúvidas. A gente pode trazer uma das suas dúvidas, um desses casos, para o nosso podcast e a gente compartilhar com todo mundo, né, Carla? E se você entendeu realmente a importância e quer compartilha fazer, com a gente, né? e quer fazer certo também, chama a gente ajuda vocês com toda essa documentação e resolve, né? E resolve, descomplica. Vamos descomplicar, essa é a nossa missão, descomplicar o setor do food service, independente do tamanho que é a sua empresa, o que você faz. Se você faz bolo, se você faz marmita, se você tem um restaurante, se você tem uma indústria, entre em contato com a gente, que independente do seu segmento, que esteja dentro da parte de alimentação, a gente vai conseguir te ajudar. É isso aí. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.